Olá pessoal, estamos de volta com mais uma videoaula no Dicas de AdWords. Hoje nós vamos falar sobre a organização dos grupos de anúncios, seguindo aquela regra que a gente está primeiro montando o planejamento da campanha para depois criar ela na prática. Nós já passamos pelo planejamento da campanha, a seleção das palavras-chave. Hoje nós vamos organizar essas palavras-chave em grupos, para depois então, já na próxima videoaula, a gente montar a campanha. Lembrando que a organização dos grupos de anúncios já começa na criação da campanha, apesar de você ter a opção de criar um grupo de anúncio depois com a campanha já rodando. Bom, os tópicos abordados nessa aula, essa aula ela tem um conhecimento, para quem está procurando um conhecimento mais básico, para o intermediário, tá? Nós já vamos começar a falar de otimização de campanha. Bom, os tópicos abordados são a estrutura do AdWords, o que são os grupos de anúncios, por que eles podem ajudar na otimização da campanha, como separar as palavras-chave em grupo, e depois na prática, nós vamos montar um grupo de anúncio como se a campanha já estivesse rodando, ok? Para a gente entender como funciona a estrutura dos grupos de anúncios, nós primeiro temos que entender como funciona a estrutura do AdWords. O AdWords, então a gente montou aqui um organograma para ficar mais claro o que está dentro do que no AdWords. Primeiro vamos entender o que é a conta. A conta é onde onde estão os dados da sua empresa, no nível dela que você vai definir a forma de pagamento, a moeda que você vai utilizar, o fuso horário, são informações muito importantes que não podem ser alteradas, tirando a forma de pagamento. Tá? Dentro da conta, a gente pode criar campanhas. Tá? Independente de quantas campanhas a gente vai criar, a gente pode optar por campanhas de link patrocinado, campanhas de rede de display, campanhas de vídeo. As campanhas elas estão dentro da conta. O ideal é que a gente crie uma campanha de acordo com o objetivo esperado de resultado. A gente já falou sobre isso no planejamento, então você já tem uma noção do que é a campanha em si. Cada campanha deve ter seus grupos de anúncios. E aí, dentro dos grupos de anúncio, existem tanto as palavras-chave quanto os anúncios. Então, quando a gente vai dividir a estrutura de uma campanha, a gente tende a criar um grupo de anúncio. Dentro dele, a gente separa as palavras-chave, coloca a palavra-chave, as chaves e os anúncios de acordo com essas palavras-chave. Dentro da campanha, a gente pode criar... eu não tenho um número exato aqui, mas existe um limite, mas é um limite muito alto de grupos de anúncio, e dentro dos grupos de anúncios, as palavras-chave. Aí agora nós vamos entender o porquê dividir cada tema em um grupo, para até ter uma organização melhor na campanha e também ajudar na otimização dela. Então vamos lá, o que são os grupos de anúncios? Eles são responsáveis, talvez uma das principais funções dela seja a organização da campanha. E por que organizar a campanha? Porque quando você divide a sua campanha em grupos de anúncios, você consegue localizar de forma eficiente determinadas palavras-chave, algum tipo de anúncio, e dessa forma mensurar os resultados que elas estão tendo. Além da organização da campanha, talvez a principal função mesmo do grupo de anúncios seja auxiliar na otimização da sua campanha. E isso vai ocorrer porque ele permite as seguintes divisões. Ele permite que você crie anúncios personalizados de acordo com o tema da sua palavra-chave, ou seja, cada grupo de anúncio, o ideal é você sempre dividir ele, e nós vamos ver como dividir esses grupos de anúncios, de acordo com o tema da palavra-chave. A gente vai usar o exemplo de uma imobiliária. Então, se você tem uma imobiliária que vende e aluga imóveis, o ideal é que você divida temas como venda em um grupo, palavras relacionadas ao tema venda em um grupo e palavras-chave relacionadas ao tema aluguel em outro grupo. Dessa forma, você consegue criar anúncios personalizados para o grupo de venda e anúncio personalizado para o grupo de aluguel. Dessa forma, com isso, a campanha tende a ficar mais eficiente e muito mais relevante para quem está pesquisando no Google. Você tem anúncios personalizados
de acordo com a palavra-chave que a pessoa está pesquisando, isso faz com que ela se interesse muito mais pelos termos, pelo seu anúncio. Junto, não muito tempo, foi liberado as extensões de anúncio em nível de grupo. Quem não conhece as extensões de anúncio são responsáveis por informações adicionais no seu anúncio. Telefone, localização da empresa, links adicionais, tudo isso está dentro das extensões de anúncio. E agora foi permitido que você consiga personalizar as extensões de acordo com o seu grupo de anúncio. Da mesma forma que anúncios personalizados, extensões personalizadas tendem a ser mais eficientes e mais interessantes para quem está fazendo uma pesquisa no Google. Quanto mais relevante, quanto mais próximo for o texto do seu anúncio e as extensões do seu anúncio para ao termo pesquisado pelo seu visitante, maior a probabilidade de um clique. Tá? Com isso, sua campanha sendo organizada, tendo ela dividida de acordo com o tema, anúncios personalizados criados para cada tema da sua palavra-chave, você tende a obter um índice de qualidade melhor. O índice de qualidade, para quem não sabe, é ele que mede a eficiência da sua campanha, o quanto ela é relevante para os termos pesquisados. Nós vamos fazer uma videoaula só sobre ele, é um assunto importante e ajuda bastante, totalmente eficiente para a sua otimização da sua campanha. E até para entender melhor como funciona o AdWords. Bom, então como a gente estava falando, ele ajuda na otimização da campanha. Quando você cria anúncios personalizados de acordo com o tema, você passa a ter uma probabilidade de cliques maior. Com isso, o seu CTR passa a ser maior e automaticamente você tende a melhorar o desempenho da sua campanha. Então, só recapitulando, a principal função do grupo de anúncios é organizar a sua campanha para que ele se torne eficiente para aquelas palavras-chave do determinado grupo de acordo com o seu anúncio. Quanto mais relevante o seu anúncio for para aquelas palavras-chave, maior o seu índice de qualidade, maior é a relevância da sua campanha, mais eficiente ela é para quem está pesquisando e a probabilidade de clique com relação a um concorrente é muito maior. Como a gente falou, a mesma coisa é válida para as extensões de anúncio. Quanto mais eficiente for a extensão do seu anúncio para a palavra pesquisada, maior a probabilidade de clique, maior a probabilidade de que seu cliente escolha você e não o seu concorrente. Bom, aqui a gente montou aqui um modelo de estrutura para uma campanha para uma imobiliária, que é o exemplo que a gente está usando. Então eu dividi aqui uma campanha para uma imobiliária e eu dividi ela em dois grupos. Um grupo para aluguel e outro grupo para venda. Eu poderia ter mais grupos? Poderia ter um grupo para aluguel de apartamento, um grupo para aluguel de casas, aluguel de condomínio, um grupo para venda de apartamentos, um grupo para venda de casas. Quanto mais você conseguir destrinchar esses grupos, quanto mais segmentado for, mais eficiente vai ser a sua campanha, porque você vai passar a ter um texto, um anúncio muito mais eficiente para aquela palavra, e como nós estamos insistindo, maior é a probabilidade de clique. Então aqui nós dividimos, fizemos uma divisão mais curta, só para entender como funciona a divisão. O grupo de anúncio aluguel, com palavras-chave relacionadas ao tema aluguel, aluguel de apartamento, aluguel de casa, aluguel em condomínio fechado, aluguel de apartamento em São Paulo. Mesmo com a diferença do alugar para o aluguel, é possível trabalhar no mesmo grupo, ok? E do outro lado, o grupo com palavras-chave relacionadas a, apesar de eu ter colocado venda, é a pessoa que está interessada em comprar, né? Ela vai pesquisar como compra, para imobiliária é uma venda. Então, por isso que o grupo foi denominado como venda. Então nós vamos ter palavras-chave como comprar apartamento, comprar casa em condomínio fechado e comprar apartamento em São Paulo. Dentro desses grupos, nós criamos um texto personalizado de acordo com o tema da palavra-chave. Então, no grupo de aluguel, nós temos lá um anúncio: aluguel de apartamento em São Paulo, casas e apartamentos em condomínio. Encontre o imóvel que você sonhou. Essas palavras, esse anúncio passou a ser tão eficiente para essas pesquisas que a probabilidade de clique dele passa a ser maior. Além disso, como
as palavras-chave desse anúncio, desse grupo de anúncios, estão presentes no anúncio, a probabilidade delas ficarem em negrito, ou seja, terem um destaque maior para o próprio Google, é maior. Então, além de você ter uma probabilidade de clique maior, o seu anúncio acaba ganhando mais destaque, porque quando as palavras pesquisadas estão dentro do seu anúncio, elas tendem a ficar em formato negrito. E aqui, do outro lado, então a gente tem a campanha, o grupo de anúncio para palavras relacionadas à compra, né, compra e venda. E o anúncio, compre seu apartamento, lindos apartamentos em São Paulo à venda, encontre o imóvel que você sonhou. Com isso, esse anúncio passa a ser eficiente para essas palavras-chave. Eles não se misturam, tá? Os anúncios para determinado grupo rodam somente para as palavras daquele grupo. Você não vai correr o risco de a pessoa pesquisar aluguel e ver um anúncio de compra seu apartamento. Se ela está interessada em aluguel, mais eficiente que ela veja um anúncio de aluguel. E o próprio AdWords, com a estrutura dele, consegue dividir e cabe aí a você organizar a sua campanha para que isso funcione corretamente. Então, uma pessoa que está interessada em comprar um apartamento, ela vai ver um anúncio de compra de apartamento. E uma pessoa que pesquisa por aluguel de apartamento vai ver um anúncio de aluguel. Dessa forma, a probabilidade, como nós estamos falando, a probabilidade de clique é muito maior. Vamos ver na prática como funciona? Vamos abrir aqui a nossa conta do AdWords Test. Eu já deixei um grupo de anúncio criado, mas nós vamos fazer do zero, tá? Nós temos aqui a campanha imobiliária XYZ. Vamos partir aqui do início, para não ter nenhuma dúvida. Então, nós vamos ir em campanhas. Vai carregar a página de campanhas. Vamos esperar, se não demorar. Ok, carregou. Bom, como vocês podem ver, eu já deixei uma campanha montada. Nessa prática aqui, nós vamos fazer como se a campanha já existisse. Nós só vamos apenas acrescentar um grupo de anúncio. Bom, logo quando ele carrega, você pode ver que ele já está em nível de campanha. Ou seja, você já está vendo os grupos de anúncios que estão dentro dela. E quando a gente clica aqui nos grupos de anúncio, em um grupo de anúncio que está criado, a gente passa a ver as palavras-chave presentes nela. Ok? Em uma próxima videoaula nós vamos falar sobre as métricas do AdWords, vamos entender coluna por coluna aqui como funciona. Tá? O importante hoje é entender como montar um grupo de anúncio. Então nós vamos clicar aqui de novo em Imobiliária XYZ, que é o nome da campanha, para a gente poder criar um novo grupo de anúncio. Voltamos para vir aqui então, de grupo de anúncio e vamos aqui mais grupos de anúncios. Vai carregar. A primeira coisa a colocar é o nome. Aqui é uma questão apenas de organização. Como eu vou falar sobre aluguel de apartamento, eu vou colocar o nome do grupo como aluguel. Aquela história de que o nome do grupo ajuda no índice de qualidade, na otimização da campanha, isso é falso. O nome do grupo de anúncio, o nome da campanha não interfere na qualidade da sua campanha. O que interfere na qualidade da sua campanha é a presença da palavra em seu anúncio e o anúncio ser o mais relevante possível para as palavras-chave dentro dela. E depois nós vamos entender melhor como funciona o índice de qualidade, que tem outros fatores também envolvidos. Bom, ele já deu um exemplo aqui de um anúncio, porque a gente já tem anúncios criados, mas ele está dando um exemplo de compra. Quero fazer um grupo de anúncios sobre aluguel de apartamento. Então, vou mudar aqui, aluguel de apartamento. São Paulo, lindos apartamentos à venda. Encontre o imóvel que você sonhou, é o texto que eu quero. Vou mudar o link aqui, vou colocar também a palavra aluguel. Por que colocar? Quanto mais a palavra aparecer no seu anúncio, maior é a probabilidade dele ser, maior é a quantidade de palavras negritadas no seu anúncio, então maior é o destaque. E automaticamente ele tende a ter um texto mais relevante para as suas palavras-chave. Além disso, ele permite aqui você escolher qual a finalidade do seu anúncio. A gente está criando um anúncio de texto, mas a gente poderia optar aqui por anúncio de conteúdo digital, que é o anúncio que ele puxa as informações do seu site. Anúncios para celulares, o app.
tá? Anúncio de lista de produto, que são os anúncios do Google Shopping, e os anúncios dinâmicos da rede de pesquisa. Desculpa, eu inverti conteúdo digital com o anúncio dinâmico. O anúncio dinâmico é que puxa as informações do site, tá? O anúncio de conteúdo digital é para aplicativo mobile, tá? Anúncios para mobile. Então vamos voltar aqui no anúncio de texto, que é o que nós estamos criando. Agora nós vamos definir as palavras-chave desse grupo. Eu vou puxar aqui do... Eu não deixei separado. Você pode copiar a sua lista ou escrever como eu vou fazer aqui. Então, aluguel, apartamento, São Paulo, aluguel, apartamento, aluguel, apartamento em São Paulo. Só para a gente ter ideia. Eu vou colocar aqui uma palavra em correspondência exata, para vocês entenderem que vocês podem ter dentro de um grupo palavras em correspondência ampla, exata e de frase. Se você for trabalhar, se você quiser testar as mesmas palavras em correspondências diferentes, é interessante que você divida em grupos diferentes, ok? Uma coisa importante que eu estava esquecendo, uma coisa que você não pode ter dentro de um grupo de anúncio são sites diferentes, ou seja, domínios diferentes. Quando a gente fala domínio, é essa parte aqui. Dentro da campanha a gente pode ter domínios diferentes, ok? Pode ter campanhas para sites diferentes, mas dentro do grupo de anúncio isso não pode ocorrer. O domínio tem que ser exatamente igual para todos os anúncios dentro daquele grupo. Você pode ter grupos de anúncios com sites diferentes, mas dentro de um grupo de anúncios, todos os anúncios têm que ser para um site só, ok? Então vamos lá, vamos terminar aqui. Alugar apartamento São Paulo. E eu vou colocar essa aqui em correspondência de frase. Para quem não viu nossa videoaula que fala sobre palavras-chave, a gente explica melhor o que é correspondência de frase e o que é correspondência exata. Então, quem quiser assistir depois, nossa outra videoaula, ele é meio comprida, mas vale a pena e é importante. E por fim, a gente vai definir quanto que a gente quer pagar pelo clique nessas palavras. Aqui, esse lance padrão, ele já vai ser estipulado para todas as palavras. Depois, você vai poder, e nós vamos ver como personalizar o lance para cada uma dessas palavras. Vou colocar aqui R$1 e vou pedir para ele estimar o tráfego de pesquisa para esse lance de palavra. Ele está me falando aqui que o custo por clique médio varia em torno de 35 e 43 centavos. E eu posso ter de 68 a 83 cliques. Então eu vou diminuir aqui um pouquinho esse clique. Esse lance. Vou colocar 32 centavos. Vamos ver o que acontece. Então ele já mostrou aqui que com 32 centavos eu estaria numa posição inferior e a probabilidade de clique diminuiria. Teria entre 36 e 44. Então eu vou aumentar aqui então de voltar para 40 centavos. Estimar o tráfego novamente. E lá, estamos lá, a probabilidade de clique. Lembrando que isso aqui são só apenas estimativas, não são valores reais. Valores reais apenas quando a campanha estiver rodando. Para finalizar, a gente vai salvar o grupo de anúncio. E estamos lá. Nosso grupo de anúncios está criado. As palavras estão aqui presentes. O anúncio dentro da aba anúncios, tá? Apesar de você poder visualizar ele aqui. Agora você pode ver o anúncio. E aqui você pode adicionar mais anúncios. Basta clicar aqui, escolher se você quer anúncio de texto. O ideal, como a gente já falou, é tentar dividir grupos, os anúncios também, o tipo do anúncio em grupos, ou se conseguir ser mais eficiente em campanhas, principalmente quando forem anúncios de rede de display com rede de pesquisa. Sempre criar campanhas separadas, ok? A gente não vai criar mais nenhum anúncio, tá? Mas era só clicar aqui e anúncio de texto, você não precisa passar por toda aquela etapa. Ele já abre a abinha aqui, você preenche e salva, ok? E voltando aqui nas palavras-chave, a gente consegue também adicionar novas palavras-chave. Ele também dá sugestões, já nesse nível ele começa a dar sugestões de palavras, ó, aluguel, apartamento de São Paulo. Vamos adicionar, pode adicionar várias e depois salvar, ok? Salvou.
Como eu falei, a gente consegue personalizar, a gente colocou um lance padrão para essas palavras. Mas a gente quer que, por exemplo, aluguel apartamento de São Paulo tenha um lance um pouquinho maior, R$1. Eu venho aqui, clico no CPC máximo, fazer passaporte mania de correr. Vamos lá. Só clicar então na palavra, vou fazer de novo, clica aqui no valor, ele vai abrir e você põe o lance e salva. Okay? E a gente falou também que é possível personalizar as extensões de anúncio de acordo com o grupo. É só vir aqui em extensões de anúncio, escolher, por exemplo, se você quer extensões de chamada, de site link, local, chamada, aplicativos. Bom, vamos colocar extensões de site link e adicionar uma extensão. Ok? Eu não vou adentrar muito nisso aqui. Nós vamos ter também uma videoaula explicando do painel, funções exatas e também nas dúvidas que o pessoal a gente vai gravando as dúvidas, principalmente da comunidade do Edwards. Tem muita explicação de funções do painel, que vocês podem encontrar, já tem algumas lá. Bom, o principal dos grupos de anúncio é isso. Você tem as palavras-chave separadas de acordo com o tema e os anúncios de acordo com essas palavras-chave. E aqui a gente pode navegar, por exemplo, a gente quer ver palavras relacionadas às palavras de venda. A gente clica aqui em vendas, a gente passa a ter as palavras. Foi reprovado por algum erro algum problema com digitação, né? O domínio não existe, algo do tipo. Ok? Depois a gente vai falar também sobre status, tá? Só finalizar essa aula então por hoje. Bom, próxima videoaula a gente vai finalmente montar a campanha, porque a gente já passou por tudo que envolveria o planejamento da campanha. Então agora a gente vai na prática montar a tela do Edwards, a campanha. Quero novamente agradecer a presença de todos que assistiram, que vão assistir a nossa videoaula. Lembrando que aquele likezinho sempre ajuda a gente a manter os nossos vídeos. Quem puder curtir na nossa página no Facebook, facebook.com.br/dicasedwards. Comentários e dúvidas, fiquem à vontade de postar. Dúvidas a gente vai tentar esclarecer não apenas em texto, mas também em vídeos. Legal? Obrigado e até a próxima videoaula, pessoal.